E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Pai, Criador e Conservador dos céus e da terra. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor e aceitamos a Tua palavra, a Tua correção, o Teu ensinamento e tudo que venha da parte do Senhor, pois nós sabemos, conhecemos pela Tua palavra, que a Tua maior vontade é a nossa salvação. Então eu venho pedir ao Senhor Espírito Santo que mais uma vez venha falar o coração de muitas pessoas, Pai. Que o Senhor venha tocar de uma forma especial, meu Deus. Que essa mensagem possa ser poderosa para acender a fé no coração daquele que a recebe. Em nome de Jesus, que seja abençoado a todos, hoje e sempre. Amém. Olá, meus amados, sou o pastor Marcos Antônio, esse é o nosso canal Orações e Conselhos. Mais um dia, mais uma batalha espiritual, mais uma mensagem e também uma oração para abençoar a tua vida. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial. Se você é chamado por Deus, se você foi escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor. Então, já presta atenção nos sinais que eu vou passar para você, se você reconhece isso na sua vida. Mas se prepara para a gente orar no final. Sempre eu peço que você ponha a foto da família. Você pode colocar a carteira de trabalho, o currículo, a causa na justiça. Você pode colocar também a chave da casa, do comércio, do carro, da moto. Você pode colocar o travesseiro, um copo de água para a gente consagrar para a tua cura, para a tua libertação. Então daqui a pouco a gente entra em oração para repreender todo o mal que houver tentando invadir a tua vida, tá bem? Então, como eu disse, a gente vai falar sobre o chamado de Deus. Essa passagem que eu li para você aqui, ela nos mostra um momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele estava chamando alguns dos seus discípulos. Ele estava fazendo a escolha. Então ele estava passando e aqueles homens estavam ali trabalhando nos seus barcos, eram pescadores, a maioria deles, e o Senhor Jesus, ele ia chamando, fazendo o convite. E eles entendiam que havia algo de especial naquele chamado, que valia a pena deixar tudo para seguir aquele homem chamado Jesus. Olha, meus amados, eu quero te dizer que Deus, ele ainda continua recrutando pessoas para a sua obra. Porque a obra de Deus, ela continua a todo vapor. E nós temos chegado em dias difíceis. Dias difíceis, pois a obra do diabo também não para. E assim como o evangelho está sendo pregado mundo afora, Satanás também tem evoluído com as suas artimanhas para contaminar o coração das pessoas cada vez mais. Se a gente comparar o mundo que a gente vive hoje com o que era esse mundo há 50 anos atrás, o que é que você vai ver de diferente? Você vai ver a devassidão, você vai ver a vaidade, você vai ver que a sensualidade multiplicou e muito. Você vai ver que a agressividade das pessoas só fez aumentar. Falta companheirismo, falta honestidade. E a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará e o pecado se multiplicará no fim dos tempos. E o Senhor Deus, ele ainda recruta, ele ainda chama pessoas para poder fazer a sua obra. Porém, o problema é que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso o Senhor fala no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque poucos, meus amados,
poucos estão dispostos a pagar o preço para poder servir a Cristo de todo o seu coração. Então eu quero que você observe na sua vida se você tem algum desses sintomas que eu vou mostrar para você agora. Por exemplo, você tem uma força para buscar o reino de Deus que se destaca das outras pessoas. O seu interesse nas coisas de Deus é diferenciado. Eu diria até que você tem uma facilidade em fazer o que os outros não conseguem fazer. Então você consegue buscar a presença de Deus, você consegue fazer, você consegue ir além do que os outros conseguem fazer. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso, para a gente não ser vagarosos no cuidado, mas a gente ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. E isso é uma marca das pessoas que são chamadas e escolhidas por Deus para fazer a obra. Porque quem está na frente da obra, ela tem que ter uma disposição para poder buscar a mais do que os outros. Como fosse assim, o pastor, ele precisa buscar mais do que as ovelhas, mais do que os obreiros, mais do que os membros da igreja. O obreiro, ele tem que se destacar também pela sua busca. Então, talvez você tenha isso dentro de você, uma sede que nunca se sacia, de buscar o reino de Deus. Você é aquela pessoa que gosta de estar na igreja. Não é por uma obrigação, não é porque precisa, mas você gosta e você busca porque você gosta. Então talvez isso seja um sinal de que você é um chamado por Deus para fazer a obra. Mas tem mais coisas. Você consegue abrir mão com facilidade de coisas que as pessoas valorizam tanto, por amor da obra de Deus. Você consegue? A gente vê que as pessoas têm dificuldade em abrir mão dos seus trabalhos, abrir mão de viagens, de passeios, ou de qualquer coisa que vem, que fica entre o seu querer, a sua vontade e o seu compromisso com Deus. Então quem não tem esse chamado de Deus, ela deixa o compromisso com Deus facilmente. Ela troca o seu compromisso com Deus por qualquer motivo. Mas a pessoa que tem um chamado e realmente é escolhida por Deus, é ao contrário. Ela tem a facilidade de abrir mão das coisas do mundo pelo reino de Deus. É uma facilidade muito grande, porque ela entende que o reino de Deus tem muito mais valor, é muito mais precioso do que qualquer coisa que ela possa usar, usufruir ou conquistar nessa terra. Por isso tem essa facilidade de abrir mão de coisas que as pessoas buscam tanto. Você também tem isso? Essa facilidade? Você tem essa facilidade de renunciar? Lembra que o Senhor Jesus falou em Mateus 16, 24? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, meus amados, Deus ele nos chama para carregar uma cruz. E essa cruz é o compromisso com o Evangelho. São as dificuldades que a gente vai enfrentar por amor a Cristo. Mas para quem é chamado e escolhido, há uma facilidade em fazer isso. Para quem não tem esse chamado, tudo é difícil. Outra coisa, meus amados, que você deve observar se há em você, na sua natureza, é você se incomoda muito, mas é muito mesmo. Você se incomoda onde há injustiça. A injustiça é algo que te incomoda demais. É algo que eu posso dizer assim, é insuportável para você. Você não faz vista grossa, você não concorda de forma nenhuma com a injustiça. Você procura não praticar e muito menos concordar com a injustiça, a desonestidade. Se faltar com a verdade, você não suporta isso. Você é assim? Porque o salmista Davi, ele fala no Salmo 101, e ele fala no verso 4 assim, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então, se você tem um chamado de Deus, você foi chamado para a justiça, para a verdade,
para a honestidade, para a sinceridade. Então uma coisa que a pessoa que tem um chamado de Deus não suporta é o engano, a hipocrisia, a injustiça. De jeito nenhum. Incomoda, não suporta, não tem como se misturar. Então a pessoa que concorda com a injustiça, com a desonestidade, com a hipocrisia, ela não tem um chamado de Deus, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Outra coisa que você pode observar, que muitas vezes você tem esses sintomas na tua vida e você não entende o porquê você é assim. Talvez é tão diferente da tua família, tão diferente dos teus amigos. Você valoriza momentos a só com Deus, para meditar, para refletir nas coisas espirituais, para você ter mais intimidade com Deus. Então você valoriza isso. Não é ficar só de depressão, de querer se isolar do mundo, de ficar triste. Não. É você se sentir confortável de você ter momentos separados das outras pessoas, aonde você vai poder se conectar com Deus de uma forma muito mais forte, muito mais íntima. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas 5,16, diz assim: porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, por mais que ele andasse no meio das multidões, por mais que os seus 12 apóstolos estivessem sempre acompanhando ele, mas vira e mexe, ele se retirava, ele saía de fininho, e ele ia para os desertos, ele ia para o monte, ele ia para o Monte das Oliveiras, para ficar só com Deus. Ele tinha esse hábito de se isolar para poder conversar com Deus de uma forma mais íntima. A pessoa que tem um chamado de Deus se sente à vontade em ficar com Deus. E tem pessoas que só está bem se estiver rodeado de pessoas o tempo todo. Se ficar um minuto só, já bate uma tristeza, bate uma depressão, um vazio. Mas quem tem um chamado de Deus gosta de ter momentos a sós com Deus. E tem mais. Eu quero mostrar mais uma coisa. Você talvez seja aquela pessoa que se sente meio que um peixe fora d'água. Por que um peixe fora d'água? Porque dificilmente você encontra alguém que tem a mesma paixão pela obra como você. Talvez você é aquela pessoa que gosta de falar de assuntos da Bíblia e você procura assim alguém que possa conversar de igual para igual e às vezes você não tem. Às vezes você tem pessoas para aconselhar, tem pessoas para você conversar, para você ensinar. Mas aí às vezes você quer alguém que você possa compartilhar suas ideias, os seus pensamentos. Você quer ter alguém que converse com você de igual para igual, com a mesma paixão, com o mesmo fervor, com o mesmo interesse pela obra, pelo reino. E às vezes você não encontra. Às vezes você olha ao seu redor, você vê que as pessoas só estão preocupadas com as coisas materiais, com status social, condição financeira, para onde eu vou passear esse final de semana e assim por diante. E muitas vezes você se olha assim, poxa, parece que eu estou só no mundo, parece que eu sou diferente de todo mundo, porque não tem aqueles mesmos interesses, não se bate, não concorda. E às vezes você está em um lugar, todo mundo está conversando de um assunto do mundo secular, e você fica assim meio que voando. Poxa, eu não entendo nada dessas coisas. Mas se falar da fé, se falar do amor de Deus, se falar da obra do Senhor, aí é onde você se alegra e você começa a falar, e aí os teus olhos começam a brilhar. É porque você está focado no reino de Deus, enquanto as pessoas estão focadas nesse mundo. E por isso há uma dificuldade para encontrar pessoas que você possa dizer assim: esse aqui é meu amigo que me entende, eu posso abrir o meu coração para essa pessoa porque ela me entende. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14 em diante, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se entende espiritualmente. Mas o que é espiritual ele discerne, ele entende bem, e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual consegue entender as pessoas, mas ninguém consegue entendê-lo. E por isso parece que está só. Ele se sente meio que deslocado quando é para entrar em assuntos sociais, assuntos do mundo, porque ele está focado no reino e não no mundo.
Mas se você tem sentido esse chamado de Deus, procura um lugar para você fazer a obra de Deus. Procura um meio de fazer a obra do Senhor. De alguma forma, Deus quer te usar. Vamos pedir ao Espírito Santo, Senhor nosso Deus, que o Senhor possa mostrar para essa pessoa se o chamado dela é realmente esse. Então, meu Pai, como ela vai fazer a tua obra, a tua vontade, como ela vai te servir, Senhor. Ó Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos da fé, os olhos espirituais, meu Pai, e que cada uma delas que entende que tem o teu chamado, ela recebe essa palavra e entende, meu Deus, que o Senhor a recrutou para fazer a obra nesse mundo de trevas, que o Senhor capacite essa pessoa, meu Pai. O abençoe, meu Deus, aqueles que vão entrar em jejum, em oração, em prol desse chamado, que o Senhor Deus possa abrir os céus em teu favor, que o Senhor Deus te levante em um ministério abençoado, que o Senhor Deus possa te fazer um vaso de honra, um instrumento nas mãos dele. Ó Pai, abençoa cada propósito que é trazido a ti em oração. Eu apresento cada chave que representa uma casa, ou um comércio, ou um transporte. Que o Senhor, meu Deus, quebra a força de toda inveja, olho grosso, todos os ataques espirituais contra o comércio dessa pessoa, seja pequeno ou grande, em nome de Jesus, que toda inveja caia por terra. Que o Senhor Deus abençoe, meu Pai, cada propósito trazido em forma de documentos, esses currículos, essas carteiras de trabalho, essas causas na justiça, essas faturas, boletos. Entrego nas mãos do Senhor esse documento de compra, de venda. Peço também, Senhor da glória, que abençoe cada família apresentada através de uma foto, de um nome, e resgata, meu Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desviados, que a tua misericórdia o alcance. Abençoe esse lar que possui uma gestante, que as mãos de Deus estejam te guardando, protegendo a tua criança, te preparando para o dia do parto. Que o Senhor, meu Deus, põe virtude nesse travesseiro e nesse copo d'água, para haver cura e libertação, para que o teu nome santo seja glorificado cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a todos. Diga amém, glória a Deus. Meus amados, fica firme na fé. Se tu tem o chamado de Deus, é só deixar o Senhor te usar. Vai orar, jejuar, e quando o Senhor abrir uma porta, não tenha medo de colocar o pé, de dar um passo de fé. Olha, compartilha essa mensagem com teus contatos, e se Deus me der vida e saúde, amanhã a gente retorna com mais uma mensagem. Tchau!